Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre maturidade, né? Mas eu não tô aqui para dar nenhuma aula sobre isso, não, tá? Eu quero mais refletir e que vocês reflitam também junto comigo. Embora não estejamos ao vivo, né? Vocês podem, daí, quando estiverem assistindo esse vídeo, fazerem essas reflexões, esses diálogos que eu fiz aqui também, quando comecei a escrever um pouquinho sobre o que eu poderia levar hoje para vocês, tá bem? E o tema escolhido foi maturidade, né? Assim, não sei, acho que todos de vocês devem ter já ouvido falar muito na teoria das 12 camadas. O meu intuito não é fazer nenhuma aula sobre as 12 camadas. De repente até vai surgir algum comentário sobre isso, mas não penso em me aprofundar, talvez nem passar por essa ótica, tá? Eu vou começar então lendo aqui a definição de maturidade, a primeira que aparece quando a gente digita no Google, tá? Então, o que é maturidade? Estado ou condição num estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Termo último de desenvolvimento. O que eu acho que é importante a gente já falar sobre o tema maturidade, se nós estamos aqui também falando para pais, né? Acho que é importante. A minha visão foi de maturidade voltada para a família, para a educação dos filhos, né? E partindo do pressuposto que nós todos que estamos assistindo isso aqui agora e refletindo somos pais, tá? É um problema muito grande quando os pais não são maduros o suficiente para educar seus próprios filhos, né? A probabilidade de a criação dos filhos se dar de maneira muito problemática quando nós temos pais imaturos é praticamente uma probabilidade enorme, né? A chance é praticamente certa. É por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto, porque nós estamos numa sociedade em que cada vez mais as pessoas estão estacionando num determinado estágio inadequado de maturidade, né? Ou seja, elas estão permanecendo imaturas, não estão avançando. Acho que vocês também vão concordar comigo nessa constatação, né? E aqui eu queria trazer, então, vamos devagar um pouquinho sobre o que é a vida. Eu vou falar, talvez, na maior parte do tempo, indiretamente sobre maturidade, tá? E o que é a vida, pessoal? Eu escrevi aqui o seguinte, que a vida é uma oportunidade única de conhecer a verdade e de se entregar com todas as suas células, né, com todas as suas forças, a um determinado propósito. Claro que eu gostaria de saber o que vocês acham dessa definição que eu fiz aqui. E por que a vida é essa oportunidade única de conhecer a verdade e de se entregar a um determinado propósito? Determinado, eu não escrevi essa palavra aqui à toa. É um propósito que foi determinado. E esse propósito não foi determinado por nós. Então, a busca pela verdade, ela deve ser sempre um princípio na nossa vida. A busca pela verdade a respeito de tudo, a verdade em si, quando a gente escreve verdade com letra maiúscula, né? E a verdade a respeito de nós mesmos, a verdade, ou seja, a verdade em parcelas e a verdade
no seu todo, né? Acho que eu tô me fazendo entender, espero. E o que acontece quando chega o dia da nossa morte? Acabou o tempo aqui. Acabou a nossa chance de exercer esse propósito para o qual nós fomos criados, para o qual nós fomos chamados. Não tem segunda chance. Não é que nem aqueles filmes que aparece de repente você morre, aparece Morgan Freeman falando com aquela voz e te joga de volta para você ter uma segunda chance de aprender aquelas coisas todas que você não aprendeu enquanto você estava aqui nesse mundo, né? A vida não é um treino, a vida é para valer, a gente não pode perder tempo. O tempo é muito valioso e a gente conseguir perceber essa questão do tempo, esse valor do tempo, eu acho que é essencial para nós adquirirmos maturidade. Eu tô lendo de vez em quando aqui minhas escolas, tá bem? Pra não perder nada de importante. Bom, a vida não é um treino, né? Já é o jogo, já tá valendo. E enquanto você não aprender a lição ou as lições que você precisa aprender, você já deve ter reparado isso na sua vida, né? O mesmo padrão de situações vão se repetindo. É impressionante isso. Então é necessário, mais uma vez, que nós tenhamos como princípio de vida a busca pela verdade. Porque somente buscando a verdade que nós conseguimos enxergar, né, aquilo que nós precisamos enxergar, inclusive sobre as lições que nós precisamos aprender, né? Parece óbvio, e é óbvio, mas as pessoas vivem as suas vidas como, geralmente? Num absoluto automático, não é? Num automático de responsabilidades, muitas vezes, e muitas vezes, pior ainda, num automático de satisfação dos próprios desejos e dos instintos. E se você perguntar para ela no final das contas o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo, ela não vai nem saber responder. Ou vai responder, porque eu gosto. Porque tem que ser assim. Porque foi assim que me ensinaram. Porque eu sempre fiz assim. Porque fizeram assim comigo. Enfim. E então entra algo também fundamental na nossa caminhada de desenvolver a maturidade adequadamente, que é a participação da nossa consciência. Mas eu vou falar melhor da consciência daqui a pouco. Que eu preciso, inclusive, ler num trecho que tá aqui de um livro. Daqui a pouco. E de quem que é a culpa por essa repetição de padrão continuar acontecendo na sua vida porque você não enxerga o que você tem que enxergar? Porque você não aprende o que você tem que aprender. A culpa é sua. A culpa é totalmente sua. Quem é o responsável pela sua vida hoje? É você? Quem faz as escolhas na sua vida? É você? Não é mais ninguém. Isso é mais um sinal de que você está maduro ou não, quando você geralmente terceiriza responsabilidade ou quando você geralmente assume as suas culpas, as suas próprias culpas. Não somos perfeitos, não seremos perfeitos, mas precisamos buscar a perfeição. Temos um modelo, né? Aqui, buscar, né? Para onde olhar. Temos uma referência. E é nossa responsabilidade viver tentando
nos aproximar cada vez mais dessa referência. Bom, e aí? Por que é a sua responsabilidade? O que é o livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio, não é isso? Qual o mérito que nós teríamos na vida se nós não escolhêssemos o certo, o bem, por livre e espontânea vontade? Nós não teríamos mérito algum. Só existe mérito quando o seu dever é cumprido espontaneamente e com consciência do porquê que você está cumprindo esse dever. Às vezes a gente cumpre os deveres no automático, né? Como eu falei antes. E quando a gente faz as coisas no automático, a nossa consciência não está atuando. E a nossa consciência está na esfera do espiritual. Certo? Por exemplo, quando seu filho vai lá e arruma a cama toda bonitinha, porque você mandou. Tá bom? Eles vão começar desse jeito. Eles vão começar fazendo absolutamente tudo, praticamente, porque a gente manda, porque a gente ensina, porque a gente orienta, porque a gente repete 1000 vezes, né? Mas ele tá fazendo isso por quê? Por obrigação. Porque se ele não fizer, ele vai tomar uma bronca. Porque se ele não fizer, ele não vai ganhar o elogio que ele quer ganhar, né? Às vezes a gente faz as coisas para evitar uma punição e às vezes a gente faz as coisas para ganhar uma recompensa. Isso é algo que deve ser uma atenção também na educação dos filhos. Só para fazer um parênteses, né? A gente precisa conseguir ensinar aos nossos filhos que o bem se pratica pelo bem em si, né? E não para que não tenhamos uma punição ou para que recebamos uma recompensa. O bem vale a pena pelo bem em si mesmo. A verdade vale a pena pela verdade em si mesmo, né? Essa é a verdadeira recompensa, certo? Agora, e quando o seu filho arruma, chega um dia, porque chega esse dia, né? Se você faz tudo direitinho, com paciência, sabendo que você vai ter que repetir 1 milhão de vezes, chega aquele dia que o seu filho faz a cama por conta própria. E aí você se enche de orgulho, né? Fica feliz da vida. Parece que foi uma coisa gigantesca. Mas ele arruma a cama por conta própria. E você fala, meu filho, parabéns, você arrumou sua cama tão direitinho. Às vezes nem tá tão direitinho assim, né? Mas ele teve a iniciativa de arrumar a cama. Pode ser que ele já esteja fazendo por automatismo, ou se você estiver fazendo realmente tudo certinho, ele já vai ter entendido que se arrumar a cama, porque é bom arrumar a cama, né? Porque a ordem é importante. Porque se nós não nos esforçarmos para estabelecer a ordem, o caos já é o certo, já é o que vai acontecer, já é o que se instaura, sem que a gente precise fazer absolutamente nada. E esse tipo de comportamento passivo é natural nas crianças, é natural nos adolescentes, já não é para ser tanto, né? Mas ainda é, talvez por outros motivos. Mas num adulto, já começa a ser uma coisa meio preocupante, né? Você ser adulto e precisar que alguém te diga o que deve ser feito. Principalmente hábitos como esse, tão simples, de arrumar a cama. De se sujou, limpa, se tirou do lugar, põe de volta. De se deu uma palavra, você tem que cumprir essa palavra. Enfim, deem mais exemplos aí. Quando você então se torna adulto e precisa que alguém te lembre ou te ensine ou te diga o que deve ser feito, sinal de que tem algo fora do lugar ou fora do tempo aí com você. É muito comum hoje em dia. Então, se você se encontra
num estágio inadequado de maturidade, busque a verdade sobre isso. Admita para si próprio que você se encontra num estágio que você não está gostando muito. Lembra, você tem filhos, né? Eu comecei falando que isso daqui, esse conteúdo, ele vai interessar muito às pessoas, a todos, mas às pessoas que têm filhos. E você quer ensinar o melhor para os seus filhos? Disso eu não tenho dúvida. Você ama seus filhos, você está cheio das melhores intenções, né? Mas não bastam boas intenções, né? E muitas vezes nem basta a gente se esforçar muito, a gente se esforça muito e mesmo assim não consegue fazer o que a gente acha que os nossos filhos merecem, né? O que a gente sempre acha que eles merecem tudo, melhor. E é normal, então, um adulto precisar que alguém lembre ele das coisas que devem ser feitas? Eu não vou nem responder, mas, né? Vocês respondem aí, por favor. E por que que isso acontece? Vamos pensar primeiro na criança. Por que que uma criança, se você deixar ela solta, você falou uma vez pra ela na vida, meu filho, ó, todo dia, quando você levantar, você tem que arrumar a cama. E pronto, você nunca mais tocou no assunto. A criança também nunca mais arrumou a cama. Por quê? Porque é chato arrumar a cama. Ela quer brincar, ela não quer arrumar a cama. Ela quer ir comer, tomar o café da manhã dela, quer ir encontrar os amiguinhos, quer fazer qualquer coisa, mas ela não quer arrumar a cama. O ato de arrumar não é tão divertido assim quanto brincar, né? Então, tem o desconforto, tem a vontade do prazer, em primeiro lugar. Talvez ela não tenha consciência do porquê que é importante arrumar a cama, né? Muito provavelmente ela não tem essa consciência. Ela não tem consciência do seu próprio papel ali naquela família, que cada um deve ter um papel a cumprir. Ela não tem consciência do incômodo que ela está sendo para os pais, né? Deixando de fazer algo que ela já tem capacidade de fazer e que está tendo como consequência um ambiente desordenado que faz mal para qualquer pessoa. Nós precisamos viver num ambiente organizado, minimamente organizado. Claro que a gente não pode entrar numa neurose, né? Principalmente se nós temos filhos pequenos, de viver num ambiente impecavelmente ordenado o tempo todo, porque senão as pessoas também não são, né, felizes, alegres, né? As crianças não brincam, elas precisam brincar e também não dá muito para brincar com uma ordem constante, né, e suprema ali. Por que um adolescente não arruma a cama às vezes? Ou é porque nada do que tinha que ter sido feito até ele virar adolescente foi feito, né? E ele nunca aprendeu, nunca teve que fazer a cama, ninguém nunca cobrou, ninguém nunca ensinou. Ou, às vezes ele estava fazendo tudo direitinho, mas virou adolescente, começou a dar algum problema ali, começou a virar aborrecente. Pode ser porque ele esteja testando, esteja desafiando a autoridade dos pais. Isso é um comportamento natural da adolescência, que inclusive faz parte da trajetória do amadurecimento, quando a gente chega naquele estágio em que nós precisamos testar os nossos poderes. Mas se a educação estiver ocorrendo de uma maneira bem adequada, mas é claro que os filhos sempre vão testar, a gente precisa saber como reagir, né, diante desses testes que eles vêm colocando pra gente. Mas faz parte do desenvolvimento nós testarmos o mundo, nós medirmos forças com o mundo. E às vezes a gente olha também, tem adulto que está no estágio da criança. E tem adulto que está no estágio do adolescente, né? É muito comum. Mas não é legal, não é legal. A gente tem que buscar a verdade, né, a respeito de nós mesmos, para que nós sejamos bons exemplos para os nossos filhos, para que nós consigamos identificar quais são os nossos vícios,
para que nós possamos, então, eleger virtudes para desenvolver em nós mesmos, para sermos bons exemplos, porque é através do exemplo também que nós ensinamos, que nós educamos, né? Por quê que é através do exemplo? Porque é através do exemplo que a gente conquista a autoridade. Se você, enquanto pai, enquanto mãe, não conquista a autoridade perante os seus filhos, chega uma hora que você não vai ser o mais forte fisicamente. Você não vai mais dar medo no seu filho. Porque quando você não tem autoridade, você só consegue fazer um filho obedecer as coisas no grito, né? O grito é uma espécie de força. Chega uma hora que não funciona mais. O filho aprende a gritar também, né? E por que um adulto não cumpre o seu dever? Muitas vezes. Porque ele se acostumou a vida inteira a buscar o conforto. Ele aprendeu, ele viveu a vida toda fugindo do desconforto que é arrumar a cama, né? Estou usando o arrumar a cama como um símbolo, né? De qualquer conduta imatura que você quiser escolher aí para essa reflexão, tá? Então, o adulto que precisa ser lembrado da sua própria responsabilidade, o adulto que é imaturo, ele não aprendeu a se sacrificar pelo bem, pela ordem, pelo belo, pela verdade. Essas coisas todas, elas exigem sacrifícios. Esse adulto que está imaturo, ele age de forma egoísta. O ego dele, as vontades dele, os desejos dele, as opiniões dele são sempre superiores às dos demais, às dos que estão em volta. Ele nem se dá conta disso. Então ele só prioriza o que lhe agrada, né? E age de uma forma também, além de egoísta, de uma forma egocêntrica, em que ele está se colocando no centro como mais importante que os demais, sem perceber. Porque olha só, se você só faz as coisas quando os outros te pedem, olha só, o fluxo de energia vem dos outros para você sempre. Enquanto que nós devemos exercer o que na nossa vida? Não é o serviço, o amor, o fluxo do serviço, o fluxo de energia, do serviço, do amor, ele é de dentro para fora, ele é de entrega, ele é de você abster-se de si para se entregar ao outro, né? E aí ele se torna também um transtorno na vida das pessoas, enquanto ele devia facilitar a vida das pessoas com quem ele vive, das pessoas que dependem dele. Ele devia acrescentar valor à vida dos outros e não subtrair energia, paciência. Concorda? Ele precisa ser digno de admiração. Então, o adulto imaturo é um adulto fraco. Por que é fraco? Porque ele está o tempo todo cedendo para as suas vontadezinhas, pequenininhas, mundanas, mesquinhas, egoístas, animalescas, né? Instintivas. E os pecados estão aí para exemplificar tudo isso. Quando a gente cede aos vícios, aos pecados, pequeno, às vezes são atos pequenininhos e você vai se acostumando com eles, quando você vê, você está se transformando num monstro, né? Você está se tornando uma pessoa viciada, e depois disso o próximo estágio são transtornos de personalidade gravíssimos, que te transformam numa pessoa inapropriada para o convívio com os demais. É muito grave isso. Para a gente poder adquirir a maturidade vai estar sempre
sendo acompanhada pela força. Nós precisamos ser fortes para lutar contra as nossas tendências ruins, negativas. Se você for parar para analisar, tudo tende para o caos. Larga seu carro na rua 2 meses e volta lá para ver o que aconteceu com o carro. Você não precisa fazer nada para o caos se instaurar. Fica 1 mês sem limpar a sua casa. Fica 1 mês sem controlar a sua dieta. Para o caos se instaurar, nós não precisamos fazer qualquer esforço. Entretanto, a ordem exige dedicação constante. Imagina uma escada rolante. Você subiu numa escada rolante. Uma escada rolante que está descendo, né? Imagina que você tem que subir uma escada rolante que desce. A tendência é sempre essa, é descer, uma escada rolante que está descendo. Se você conseguir chegar lá em cima, o esforço vai ser sempre muito maior do que o de descer. Para descer, basta você ficar parado. Você não precisa nem descer degraus. Visualizou? É isso. É isso. Lutar pelo bem, pela verdade, pelo belo. É subir uma escada rolante que está descendo. Não é fácil, mas o esforço tem que ser constante. E para isso a gente precisa ter consciência. Lembra? Eu falei que eu ia falar de consciência daqui a pouco. A ter consciência e agir de acordo com a consciência. Somente quando a gente é movido pela consciência, nós estamos exercendo, gente, a nossa humanidade. Somente através do exercício da nossa consciência, nós conseguimos nos distinguir verdadeiramente dos animais, do seu cachorrinho de estimação. Seu cachorrinho de estimação não tem consciência. Ele come porque ele está com fome. Ele não vai ter capacidade de decidir fazer jejum para o Bolsonaro ganhar as eleições, para Deus ajudar o Brasil. Você só faz jejum se você tem uma consciência presente, atuante, lúcida. E se você tem força para decidir isso, agir de acordo com a sua consciência, né? Então, eu vou ler aqui um parágrafo pequeno do livro Um Sentido para a Vida, Psicoterapia e Humanismo, do Viktor Frankl, que ele fala sobre a consciência. Só para ajudar aqui um pouquinho, que eu adoro esse parágrafo. Consideremos, por exemplo, a teoria tipicamente reducionista da consciência. Teoria segundo a qual esse fenômeno unicamente humano não é nada mais que o resultado de processos de condicionamento. Ou seja, as teorias que acham que a nossa consciência não passa de condicionamento são teorias absolutamente reducionistas da natureza do ser humano, né? Por exemplo, o comportamento de um cão que molhou o tapete e procura safar-se debaixo do sofá com o rabo entre as pernas não revela uma consciência, mas qualquer coisa que eu chamaria antes de ansiedade antecipatória. No caso, expectativa cheia de medo de um castigo, que nem o filho que arruma a cama por enquanto porque é obrigado. Isso poderia ser de fato o resultado de um processo de condicionamento. Entretanto, não tem nada a ver com a consciência, porque a verdadeira consciência não tem nada a ver com a expectativa de um castigo. Enquanto um homem for motivado pelo medo de um castigo, ou pela esperança de recompensa, ou ainda, dentro de certos limites, pelo desejo de acalmar o seu superego, a consciência ainda não entrou em cena. Ou seja, consciência e automatismo não combinam na mesma frase. Ou você age como um cachorrinho, ou você age com consciência. E quando você está lá ensinando seu filho a arrumar a cama, por que você tem que ensinar para ele que é bom arrumar a cama? Para que ele vá conseguindo
descobrir a sua consciência, acessar, melhor palavra, acessar a sua consciência e começar a se transformar num humano, certo? Bom, e por que a maturidade demanda força? Porque é preciso abdicar de si, das suas próprias vontades, dos seus desejos mundanos e carnais e optar pelo bem do outro. É pela entrega de si a algo mais elevado, gente. É arrumar a cama pela ordem, porque isso traz ordem ao ambiente, porque isso é bom para o ambiente, para todo mundo que vive naquele ambiente. É um sacrifício por um bem maior. E aí eu quero dizer, o que é sacrifício? Deixa eu tomar um golinho d'água. O que é o sacrifício? Eu peguei no dicionário, brevemente. Sacrifício vem do latim sacrificium, uma palavra composta por sacer e ficium. Vocês aí que estão estudando latim, me corrijam se eu estiver errado. E significa o quê? Olha só que bonito. Ato de fazer ou manifestar o sagrado. Ato de passar da esfera do profano para a esfera do sagrado. E no português acabou ganhando o significado de privação, seja ela voluntária ou não, de um bem ou de um direito. Porque no final das contas, quando você escolhe se sacrificar, você está abrindo mão de algo. Mas um bom sacrifício, tá? Que algo é esse do qual você está abrindo mão? É de você mesmo. Você está abrindo mão de você mesmo. Pelo outro que você ama, né? Como que uma pessoa movida pelos seus desejos e seus instintos de cachorrinho vai poder abrir mão de si para se entregar para o outro? Não tem como. Então a consciência, o agir com consciência demanda fazer escolhas, sacrificar-se, né? Lembra que a gente falou? A ordem, a escada rolante, você está subindo contra o fluxo. Você tem que se esforçar para o bem. Se esforçar. Se você se largar somente, meu amigo, a descida é certa. Bom, nesse raciocínio, gente, a gente entende então que a verdadeira felicidade, que é outra reflexão que eu quero trazer, só se conquista através do sacrifício, do autossacrifício. Quando a gente resolve procurar felicidade pela felicidade, a gente não encontra. A gente só se frustra. E a gente só fica buscando a felicidade pela felicidade quando nós somos imaturos. Porque a busca da felicidade pela felicidade nada mais é do que a busca por um prazer, por algo aparentemente bom, agradável. Enquanto que a verdadeira felicidade vai ser uma consequência. Essa que é a verdade. Bom, eu me lembrei de uma amiga que me conta que a mãe dela fez uma promessa uma vez para ela cumprir, para a filha cumprir. E isso não é sacrifício, né? Você faz uma promessa, você tem que escolher fazer um sacrifício. Você tem que fazer o sacrifício. A promessa é sua, a responsabilidade é sua. Eu achei isso surreal. E a felicidade é um estado de encaixe, não é um sentimentozinho de alegria, entendeu? Que você tem quando tá tomando sorvete. A felicidade é um estado que surge na sua alma quando você está encaixado no lugar que você tem que estar, exercendo aquilo que você tem que exercer. O propósito determinado, pré-determinado, e não foi por você que ele foi pré-determinado.
E é aí que vem a palavra vocação, daí que vem a palavra vocação. Você é chamado, né, a algo, a realizar algo. E como é que você descobre isso? Buscando a verdade. Querendo enxergar. Sendo sincero com você mesmo. Aí eu queria tanto que minha vocação fosse, sei lá, ser atriz de cinema, rica, milionária, mimada. Mas a minha vocação qual é? É ser mãe. É ser uma boa esposa. É ajudar as pessoas nas suas trajetórias através da orientação filosófica, da terapia, da educação. Eu demorei um tempão para admitir que eu ia ter que largar um monte de coisas para dar o primeiro passo e começar a exercer a minha vocação. Eu demorei um tempo, e esse tempo todo que eu demorei para admitir, a dor que eu senti era na alma, era na minha alma. E eu perceber essa questão da passagem do tempo e que ele não volta nunca mais foi crucial para eu tomar a decisão, eu escolher a coragem de fechar um livro e abrir o livro certo, que eu já tinha que ter aberto há muito tempo. Mas nada acontece por acaso, né? Mas por um lado foi bom, foi bom. Eu não seria a mesma Helena quando eu tomei essa decisão se tivesse feito isso antes. Então a vocação, o propósito, não é aquilo que você gostaria de fazer. Você tem que conseguir admitir para você mesmo aquilo que você tem que fazer. Todos nós que somos pais, afirmo isso com segurança, podemos ter alguma outra vocação também, mas temos a vocação de sermos pais, de formarmos almas, lapidarmos almas, para que elas exerçam o seu máximo potencial na vida, nessa vida, para que eles consigam descobrir e exercer a sua vocação também, para que eles sejam capazes de descobrir o propósito que foi determinado para eles, porque cada um tem o seu, né? Será que eu estou dizendo então que somente indivíduos maduros são capazes de ser felizes? Bom, se para ser feliz é preciso abdicar de si mesmo, sacrificar-se, e para ser capaz de sacrificar-se é preciso agir com consciência. E para agir com consciência é preciso maturidade. Me diz você, somente as pessoas maduras são capazes de ser felizes? Verdadeiramente felizes? Já que é preciso maturidade para você saber distinguir o certo do errado, o bem do mal, o belo do feio, a mentira da verdade. Sim, gente, só as pessoas maduras terão alguma chance de serem realmente felizes. E aí eu vou deixar um exercício, uma proposta de exercício para vocês fazerem. Como o vídeo já se estendeu mais tempo do que eu acho que eu poderia, vocês podem levar para casa se vocês quiserem, né? Eu recomendo muito que vocês façam esse exercício. É um exercício de refletir sobre a morte de vocês, de cada um. É preciso fechar os olhos, respirar bem fundo, se conectar. Então talvez seja melhor fazer em casa depois, né? E aí vocês vão precisar imaginar que você acabou de morrer. Você acabou de morrer de repente. Você não tinha uma doença. Ninguém estava esperando que você ia morrer. Morreu de repente. Deixando sua família para trás. Sem você. Seus amigos. Acabou tudo.
acabou. Lembra que não era um treino? Era pra valer. Como é que você jogou esse jogo? Que já era pra valer. Até o dia que você morreu. Será que você vai torcer pra sua vida ter sido um filme em que o Morgan Freeman aparece e te dá uma segunda chance pra você fazer um monte de coisa diferente? Ou será que você vai estar com a sua consciência tranquila? Porque você a cada momento se esforçou ao máximo para ser excelente. Você precisa, para fazer esse exercício de uma maneira que funcione, estar buscando a verdade sobre você mesmo. Ter coragem de olhar no espelho, para que você responda para si próprio se você tem sido mais cachorrinho ou mais humano. Como é que você marcou seus filhos até o momento? Como? O que você priorizou até agora? As experiências com os seus filhos? Os ensinamentos para os seus filhos? Ou dinheiro, 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 trabalho, 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 pagar as contas, oferecer todas as atividades extracurriculares que eu posso oferecer, viagem, roupa nova, casa impecável, ou as experiências, olhar no olho do seu filho, ouvir o seu filho falando, ouvir o seu filho falando. Você ouve o seu filho falando até o final. As pessoas às vezes acham que as crianças não merecem a mesma atenção que um adulto, né? Você ouve seu filho até o final. Você para o que você está fazendo quando ele vem falar com você. Vamos supor que seja um celular, né? Eu já fiz logo um movimento aqui do celular. Você para e você olha para ele, nos olhos dele. Vamos lá. O que você deixou para trás, então? Como é que você marcou as pessoas por quem você passou? O que você deixou para os seus filhos? Você deixou coisas ou bens materiais? Experiências, ensinamentos? Bons exemplos ou maus exemplos? Você os tratou com o carinho que eles mereciam e que eles precisavam? Você ouviu a sua esposa de verdade quando ela estava falando de algo importante para ela? Para ela. Para você pode não ter a menor importância. Você ouviu sua esposa? Ouviu inteiro, com o ouvido, com o coração, com a razão, com a alma. O que você daria por uma última chance de voltar no tempo e fazer diferente? Se você daria tudo por uma segunda chance, é sinal de que você precisa repensar com urgência, como você tem feito até o momento, né? Você teve paciência com as pessoas? Você tratou elas com a devida consideração, com a devida educação, com a devida delicadeza nos momentos em que deveriam ser delicados, com a rispidez que deveriam ser cabível naquele momento? Você gostaria de ter tido mais tempo de qualidade com quem você ama? De fazer caprichado logo de primeira vez? Você gostaria, ou você foi um exemplo de excelência para os seus filhos? Se os seus filhos fizerem exatamente como você fez, tudo o que você fez, você vai estar orgulhoso do seu filho? Você vai estar tranquilo com a pessoa que o seu filho se tornou? Você está morto agora e você sente o quê? Remorso? Culpa? Arrependimentos? Vontade de voltar
Amar de verdade, servir àqueles que também amam você? Você deixou filhos que estão preparados para ficarem nesse mundo sem a sua presença? Você formou filhos fortes? Filhos que decidem buscar a verdade? Filhos que são capazes de se olhar no espelho e de admitir para si as verdades mais amargas que vão aparecer durante a vida? Ou você foi fraco o tempo todo e aí, por consequência, formou filhos fracos também? Os filhos são fortes ou são medrosos? Tímidos, mentirosos, fúteis, avarentos, agressivos? Ou você formou filhos virtuosos? O quanto você escolheu ser virtuoso, o quanto você escolheu a justiça na hora de assumir um erro e corrigir esse erro, em vez de se omitir, fingindo que nada aconteceu. Quantas vezes você escolheu a temperança em vez da gula? Quantas vezes você escolheu o amor de fechar o celular, do ato de fechar o celular e jogar com seus filhos, ou de estudar para a prova, ou de ajudar no dever de casa, em vez de se fechar naquele mundinho tecnológico do celular, dando desculpa de que é porque você está trabalhando, dando desculpa de que é porque você está respondendo alguém importante naquele momento, dando desculpa de que qualquer desculpa que seja. Naquele momento que o seu filho te chama, a sua vocação está ali, te convocando. O que você escolhe geralmente? A sua vocação pré-determinada anteriormente? Ou as ilusões desse mundo? O quanto que você escolheu a coragem de se olhar no espelho e admitir as suas falhas, os seus erros e as suas fraquezas, em vez de culpar os outros, de terceirizar as responsabilidades? Quantas vezes você não disse, ai, mas eu fiz assim porque o fulano fez assado primeiro. Ai, eu perdi a paciência e fui grosso porque já falei 1000 vezes isso, mas o seu filho é uma criança. Ele está cumprindo o papel dele de criança. Quem tem que ensinar é você. E se você não tiver paciência 1000 vezes, ele não vai aprender. Ele vai aprender a ser impaciente também. Né? Bom, se nessa balança os vícios estiverem pesando mais, infelizmente, o que você deixou para os seus filhos não foi tudo aquilo que você podia ter deixado, não foi o melhor que você poderia ter sido, e provavelmente você vai se arrepender. Uma pessoa madura vive o agora da melhor maneira que ele pode viver. Vive o agora buscando ser excelente, o que é muito diferente de perfeição. Excelência e perfeição. Perfeição é algo que deve estar lá no norte, é a referência que a gente deve buscar, mas a gente sabe que a gente não vai atingir nunca. Mas o excelente é o melhor que nós podemos ser agora, com os recursos que nós temos disponíveis agora. Certo? Então, veja agora o seu desespero já morto, sem poder voltar no tempo e se dedicar melhor ao que só você podia fazer. Tem coisas, a nossa vocação, só a gente pode exercer. Na sua vocação, você é insubstituível. Só você pode ser o pai dos seus filhos. Só você pode ser a mãe dos seus filhos. Ninguém mais vai poder exercer esse papel. Ninguém mais. E aí? Você vai querer voltar e fazer diferente? Ou você vai estar com a sua consciência tranquila? Não tem segunda chance, gente. Lembra disso. Lembram do começo? A vida é uma oportunidade única de conhecer a verdade sobre si, sobre o outro, sobre
o que você precisa, sobre o que o outro precisa de você, sobre Deus, sobre tudo, sobre o universo. E uma oportunidade única de se entregar ao autossacrifício completamente para um determinado propósito, que é o amor. Que é o amor, a descoberta do verdadeiro amor. E o exercício do verdadeiro amor, que é essa entrega de si ao outro, é essencial para você estar adequadamente maduro na sua função de mãe e de pai. E de ser humano adulto. O que você tem feito da vida, o que você tem escolhido, vai te deixar com a consciência tranquila ou arrependido? Vai deixar saudades e marcas grandiosas nas pessoas especiais, que são os seus filhos e a sua família? Ou vai deixar dinheiro, casa, carro? Qual é o rastro que você deixa pelo caminho que você passa? E aí, concluindo com uma frase de São José Maria Escrivá, que todos vocês conhecem, mas a gente sempre gosta de ouvir de novo. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil. Deixa rastro. Olha essa frase, gente. Bom, como eu falei, eu iria devagar um pouco para falar indiretamente sobre maturidade. Eu espero que eu tenha conseguido levar alguma coisa de boa para vocês, tá? Depois me contem, me deem seus feedbacks, reflitam junto comigo, me ajudem a alcançar a verdade, a enxergar a verdade e a exercer o bem. Beijo!